dia 4 de setembro, a gente veio aqui na faculdade UCP para fazer o preparo do transplante das mudas de abobrinha. A gente fez o levantamento do canteiro e a cobertura com o feno da cultura da aveia. E a gente vai fazer o transplante da abobrinha. Então, e o nosso trabalho tem como objetivo avaliar os diferentes tipos de adubação na abobrinha. Que seria adubação foliar, adubação química, NPK, cama de frango e esterco bovino. Então aqui é representando como estão dispostas as plantas do nosso experimento. E basicamente é isso. Estamos aqui no Centro de Práticas Agronômicas da Faculdade UCP. Hoje, dia 6 de outubro, onde a gente está realizando o controle das plantas daninhas no nosso experimento da abobrinha, e também a gente está realizando a adubação química, onde é um dos nossos tratamentos. Boa noite, hoje é dia 3/10 e a gente vai fazer, já fizemos uma aplicação de fungicida, de inseticida, agora vai fazer uma aplicação de adubo foliar na abóbora. Dia 13/10, e realizar a aplicação de imidacloprid para controle da vaquinha na abóbora. Bom, hoje é dia 2 de novembro, estamos aqui no Centro de Práticas da Faculdade UCP e a gente veio avaliar a produtividade do nosso experimento na cultura da abobrinha. Bem, a gente teve alguns problemas no decorrer do nosso trabalho, onde no início a gente optou por fazer o transplantio de mudas para acelerar, para ter a produção até a data do trabalho. Porém, a gente teve uma dificuldade com o clima, que estava seco. O primeiro plantio, a gente teve a dificuldade com a irrigação também, que atrapalhou. E a gente teve que fazer o replantio. Então, atrasou a cultura e a gente deu sequência. Teve problemas aqui no início também com algumas doenças. Depois a gente entrou com fungicida e conseguiu controlar. Porém, o restante do trabalho a gente conseguiu dar andamento. Porém, a produtividade ainda não está encerrada. Então, o nosso tratamento, como foi falado nos vídeos anteriores, os tratamentos são adubação química, a cama de frango, esterco bovino e adubação via foliar. A gente dividiu essa área em 5 blocos, onde cada parcela é representada por 2 plantas e cada bloco tem 8 plantas para comportar os 4 tratamentos. Então, como o primeiro bloco a gente teve problemas com doenças e acabou que morreu quase todas as plantas, nós vamos utilizar para avaliação apenas os 4 blocos restantes. São esses aqui, onde a gente vai estar fazendo uma contagem desses frutos e uma contagem das flores para avaliar a produtividade do nosso experimento. Vou mostrar o resto dela. Então aqui a gente está coletando os dados e fazendo anotação. Aqui é o bloco 3, esse é o tratamento com cama de frango. Então, para quantificar, a gente está usando os frutos que já se apresentam desenvolvidos e que nós acreditamos que vão concluir o seu ciclo. Então esse pé, por exemplo, tem 4 frutos.
Boa noite, hoje dia 8 de novembro, uma semana após ter feito a avaliação dos frutos implantados aqui no Centro Práticos da UCP, nós voltamos ao nosso canteiro para avaliar o desenvolvimento e o tamanho da abobrinha já em campo. Nós temos, depois de ter feito a quantificação dos frutos, que não haveria tempo suficiente, nós voltamos a campo para analisar o tamanho dela e o desenvolvimento uma semana após a quantificação de frutos. Continua? Uhum. Nós voltamos para analisar o desenvolvimento da cultura, mas por devido ao tempo não vai ser feita estatística desse fruto para ser colocado no trabalho. Em relação ao tamanho. Em relação ao tamanho, devido ao pouco tempo. Bom, seria isso. Que podemos analisar que todos os frutos possuem a maioria com 2 ou 3 Bem desenvolvidos. frutos bem desenvolvidos já. Deixa eu ver. Isso. Então, basicamente esse é o encerramento do nosso trabalho, apenas para mostrar aqui que a gente conseguiu entregar a produtividade na cultura da abobrinha. Os dados estatísticos serão somente relacionados à quantidade de frutos por planta, mas a gente tem esse vídeo para exemplificar que depois que foi coletados os dados, ela continuou produzindo e está desenvolvendo. Chegar até o final da cultura vai ter uma boa produção. Então, eu sou o Marco Antônio, acadêmico do curso de Engenharia Agronômica da Faculdade do CP, e vou vir aqui falar para vocês um pouco sobre a adubação da abobrinha. No caso, foi a planta que nós conduzimos no Centro de Prática Agronômica da Faculdade do CP. Então, vou falar um pouco para vocês sobre a adubação. Um dos fatores para obter uma alta produtividade é o correto manejo da adubação, aperfeiçoando os métodos de utilização da adubação orgânica ou a mineral, com o objetivo de alcançar um potencial de produtivo da cultura de interesse, no caso nosso era a abobrinha. Tal manejo que vai abranger as técnicas que proporcionam a otimização do uso da água, dos nutrientes e da mão de obra e os demais insumos, de modo que satisfaça a necessidades nutricionais da planta em diferentes estágios do seu desenvolvimento, resultando na diminuição de perdas de nutrientes por erosão, lixiviação e volatilização. Também um desequilíbrio nutricional, seja na ocorrência na carência ou no excesso desses nutrientes, é um fator estressante para a planta que influencia diretamente na produção e na qualidade final do produto. No caso, a abobrinha italiana, ela desenvolve-se praticamente em todos os tipos de solo, principalmente naqueles que textura arenosa e argilosa, sendo plantado em quase todo o território brasileiro. Então, aí foi elaborado um gráfico dos nossos resultados para melhor entendimento. Aí nós temos o gráfico nos tratamentos cama de frango, esterco bovino, adubação foliar e adubação química. Aqui na esquerda está a quantidade de fruto por pé. Teve uma grande diferença aí entre as adubação. As que mais destacou foi a cama de frango e a adubação química, que teve mais fruto por pé, e a adubação bovina e a adubação foliar, que teve menos. Ali a cama de frango teve 3 frutos por pé, e a adubação química 2,8 frutos por pé. Esterco bovino 2,3 frutos por pé e a adubação foliar 2,1. Então houve uma grande diferença nas adubações e a adubação química, a adubação de frango, a que teve mais resultados. Então seria isso.